Queremos ouvintes adultos, contemporâneos e desbravadores. Somos a Rádio 96. ZYD 585. Muito boa tarde, Uruguaiana, boa tarde, Fronteira Oeste. Eu sou o jornalista Dario Carvalho e a partir de agora entra no ar mais uma edição do Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96. Você também pode acompanhar a live via Instagram na minha conta @jornalistadario. Aquele agradecimento especial aos patrocinadores do Baita Papo Entrevista: Guimarães Soluções Contábeis, contabilidade para o comércio, indústria, prestadores de serviço e agronegócio, além também de gestão financeira e gestão para negócios. Rodoman, indústria e comércio de implementos rodoviários. Loja com oficina para caminhões e carretas. A Rodoman é concessionária da Librelato. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Proequilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida. Na Proequilíbrio você tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de você e da sua saúde. Benditos Pet, recreação e socialização canina, além de hospedagem, banho e tosa e consultas e vacinas. No programa de hoje, mitos e verdades, o que você precisa saber sobre algumas doenças. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Thiago Perobelli Servo, ele que é médico especialista em otorrinolaringologia, é também plantonista na Unimed, realiza trabalhos de medicina do trabalho e atende em consultório particular. Para você que deseja seguir o doutor nas redes sociais, o Instagram dele é @Dr. Thiago Servo Otorrino. Envie sua pergunta pelo WhatsApp da Rádio 96 3412 3334. Muito boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Dario. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 96. Prazer estar aqui novamente. E agora, para conversar mais um pouquinho sobre saúde via nossas vias aéreas. Perfeito. Doutor, já começo falando aí sobre a questão do outono, né? Uma estação com oscilação de temperatura, com isso aparecem as alergias. Gostaria que o senhor explicasse aí a diferença entre rinite e sinusite e como é que a gente pode evitar. Bom, começamos. A rinite e sinusite, a gente trabalha a questão da rinite da cavidade nasal, certo? A inflamação da cavidade nasal. Já pode ser por alguma infecção viral ou bacteriana ou por uma questão alérgica, certo? É uma obstrução nasal. A sinusite é uma inflamação dos seios da face. O que são os seios da face? São cavidades que a gente tem no nosso crânio, né? Nos ossos do nosso crânio, os seios maxilares, etimoidais, frontais e esfenoidais, cada um com a sua localização, e é uma inflamação dos seios da face, certo? E aí a sinusite, a gente pode ter uma sinusite aguda ou crônica, no caso. A sinusite aguda geralmente é uma infecção bacteriana, e a sinusite crônica é uma infecção, uma inflamação com uma formação de pólipos nos seios da face, com retenção dessa secreção nos seios da face. Perfeito. Sobre o uso dos fones de ouvido, né? Os dois aqui estamos usando, é verdade ou é mito que o aparelho usado de forma errada pode causar surdez? Verdade verdadeira. Isso aqui é uma coisa que precisa ser, tá na cabeça de todo mundo isso aí, certo? O fone de ouvido, a intensidade do som pode prejudicar sim a audição, certo? Vai prejudicar. Principalmente aqueles fones de ouvido que são colocados dentro do canal auditivo, tá bem? Tanto que se tu fores hoje em alguma loja especializada que venda produtos de boa qualidade, tu é assim, eu quero comprar um fone de ouvido para o meu filho, para uma criança que joga. Alguns fones de ouvido específicos para criança já vêm com uma limitação nos decibéis,
Ele já não passa de uma quantidade X de decibéis para evitar danos na audição. E também não é à toa que, se tu trabalhar num ambiente ruidoso, tu vai usar um abafador de ouvido. Né? O excesso de barulho, de ruído, ou a exposição prolongada a ruídos intensos vai provocar um dano na audição. A curto ou a longo prazo, mas vai provocar. Então o recomendado seria esse tipo de fone que a gente está usando e o menos recomendado seria o que tu coloca direto. Exato. Esse fone que com o abafador que cobre toda a orelha, ele seria o mais indicado. E sempre cuidar o volume, né? Não exagerar no volume, porque vai provocar dano sim no ouvido se seguir por um tempo prolongado. E essa gurizada que joga videogame diretamente com fone de ouvido? Aí é o bom senso, né? Tem que trabalhar em casa, tem que educar, tem que ensinar, os pais têm que ter o cuidado, né, de estar controlando, porque é perigoso, pode provocar problemas de audição, pode provocar zumbidos crônicos nos ouvidos, e isso a longo prazo vai terminar que pode estar dificuldade para entender as palavras, vai estar num meio com muitas pessoas, não vai conseguir entender o que as pessoas dizem, né? Pode até influenciar no desempenho escolar, então não é uma coisa tão simples assim, né? Perfeito. Sobre aquelas pessoas, né, que acordam ou ao deitar já sentem que o nariz entope, quais seriam essas causas? Porque eu acho, bem como eu já passei por uma situação semelhante a essa. Isso aí é aquela rinite, né? O nariz entupiu é a inflamação da mucosa que recobre a narina, né? E aí provoca essa obstrução, certo? Geralmente as pessoas que têm essas rinites mais intensas, elas acordam de manhã e começam a espirram 20, 30 vezes seguidas, que é o que a gente chama de espirro em salvo, né? E isso aí é a questão de tu fazer o tratamento adequado com antialérgico, com um spray nasal com anti-inflamatório, com a higiene nasal com solução fisiológica, certo? Então, essa obstrução matutina ou ao deitar é causada pela rinite alérgica. Perfeito. Para quem ligou o rádio agora, esse é o Baita Papo Entrevista. Hoje a gente está falando sobre mitos e verdades, o que você precisa saber sobre algumas doenças. O meu convidado é o Dr. Thiago Perobelli Servo, ele que é médico, especialista em otorrinolaringologia, também plantonista na Unimed, realiza trabalhos de medicina do trabalho e atende em consultório particular. Para você que quer mandar sua pergunta, envie pelo WhatsApp da Rádio 96 3412 3334. Doutor, o senhor como um médico dessa área de otorrino, né, deve presenciar em situações em que as crianças colocam corpos estranhos no ouvido, né, na boca ou também no nariz. Gostaria que o senhor contasse alguma situação e como é que os pais podem fazer esse controle, já que eu acho que deve ser uma prática bem comum das crianças, né? Bastante. Todas as semanas praticamente tem um caso que chamam do hospital, chamam da UPA, às vezes na Unimed, ou às vezes procuram espontaneamente no consultório porque uma criança colocou alguma coisa no ouvido, colocou alguma coisa no nariz, né? Plantão, sexta-feira passada eu estava de plantão na Unimed, um colega chamou do hospital porque uma criança engoliu uma moeda, até me mandou o raio-x, tira, não é para mim. Estava no esôfago já, não era minha área, certo? Mas é uma situação bem comum, as crianças brincam, às vezes tem brinquedos que não são certificados pelo Inmetro, agora com essa invasão de produtos aí de baixa qualidade, com muitas peças soltas, com muitas peças pequenas, as crianças brincam com brinquedos que não são adequados para a faixa etária delas e terminam introduzindo, por curiosidade, por estar em grupo e estímulo de outras crianças também, coloca dentro do ouvido, né? Sementes também, e aqueles casos que são os mais graves, que esse sim é uma emergência, que são aquelas pilhas pequenas, redondinhas de relógio. Aquilo sim é um caso mais perigoso. Mas a criança coloca no nariz? No nariz, no ouvido, né? Engole também, entendeu? E a particularidade da pilha que ela em contato com a secreção, principalmente no nariz, que é um ambiente mais úmido, ou dentro do ouvido, ela começa a oxidar.
né? E os produtos que saem dessa oxidação são extremamente tóxicos e corrosivos, então tem que fazer a retirada do corpo estranho o mais rápido possível e fazer a higiene e fazer o controle dessa cavidade, nariz ou ouvido. Se for um brinquedo de plástico, uma rodinha de um carrinho, uma miçanga, né? Sei lá, um pedacinho do brinquedo, aí uma borrachinha de lápis, alguma coisa, esse é um objeto inerte, a gente pode, né, trabalhar com mais tranquilidade, usar algumas gotinhas no ouvido ou no nariz para desinflamar um pouco, diminuir a sensação de dor, para poder retirar esse objeto com mais tranquilidade, né? Uma semente, alguma coisa também dá para tentar desidratar para poder tirar, mas quando no momento que está com o objeto já introduzido, o mais coerente é fazer a retirada com os elementos adequados de forma mais rápida possível. Tem que retirar, não pode... Não tem que retirar. Hipótese alguma pode deixar. Não, tem que retirar. E essa retirada é feita em consultório ou é feita no hospital? Depende. Cada caso é um caso. Foi anteontem, quarta-feira à tarde, chegou uma criança encaminhada da UPA, 2 anos de idade, com uma miçanga no nariz, certo? Foi bem tranquilo, a mãe me ajudou, deitamos a criança na maca, com a ajuda de uma luz boa, bem focalizada, com a pinça adequada para esse tipo de procedimento, retirou. Em outras situações, não sai, a criança não deixa, a criança se debate, a criança sente dor, né, a criança está assustada, então a gente tem que levar para o bloco, fazer uma sedação, uma anestesia, e aí é feita a retirada com os elementos adequados. É importante os pais tomarem essa consciência, né, doutor? Com certeza, tem que estar sempre em cima, tem que estar sempre cuidando. Não pode deixar, porque criança é criança. Tu desvia o olho para um lado, tá fazendo alguma coisa errada. Verdade. Uma dúvida que é bem comum, né, que muitas pessoas têm, quais são as doenças que o médico otorrinolaringologista trata? Então, a nossa especialidade é nariz, garganta e ouvidos, certo? Então, na parte de ouvidos, todas as infecções de ouvidos, otites médias agudas, otites médias crônicas, otites externas, que é a infecção da pele do canal auditivo, transtornos de audição, transtornos do equilíbrio, né? Na parte de nariz, rinite, sinusite, hemorragias nasais, né? Transtornos do olfato. Na tumores, também a parte oncológica também a gente trata. Na parte de garganta, infecções, tumores, que mais? Transtornos do paladar, tá, toda essa seria a nossa abrangência. O que seria os transtornos de equilíbrio, doutor? A famosa, conhecida popularmente como labirintite, aquela tontura, né, que as pessoas sentem. Às vezes, sim, é um transtorno de equilíbrio, que é uma alteração no labirinto, que é uma parte do nosso ouvido interno, né, que é um elemento do nosso ouvido. E também tem outras causas que não são relacionadas com o ouvido, né, mas a gente sempre tem que fazer a avaliação para chegar num diagnóstico diferencial, e se for realmente um transtorno do labirinto, a labirintite, né, os casos clássicos, a gente tem que fazer o tratamento. É a labirintite, a tontura, a vertigem? São situações que se superpõem, né? A tontura tem aquela situação que tu sente as coisas girarem, ou que tu gira ao redor das coisas. A vertigem, às vezes um pouquinho aquela sensação de desequilíbrio, como se estivesse meio mareado, né? Tu tá em cima de um barco, tu caminha, tu não consegue apoiar os pés direito, e a labirintite seria o transtorno do labirinto, né? A inflamação do labirinto, que seria a causa das tonturas. E sobre transtornos do paladar, que o senhor também citou? Transtorno do paladar, aquelas pessoas que perdem o paladar ou que sentem o paladar de uma substância como se fosse outra. Também muito comum agora nos quadros aí pós-Covid, né? Que muitas pessoas perderam o olfato, perderam o paladar, então a gente tem que fazer o tratamento, fazer o diagnóstico diferencial, que não tenha nenhuma alteração orgânica, nenhuma lesão
na língua, nenhuma lesão nos nervos que dão a sensibilidade para o gosto, né? E aí, bom, aí depois buscar uma forma de tentar restabelecer o paladar ou o olfato, no caso. Não sei. O senhor que trabalhou na linha de frente do Covid, tem muitos pacientes que ficaram com sequelas que são diferentes tipos de sequela, né? Tem pacientes que ficaram com sequelas. Tem pacientes que têm zumbidos crônicos nos ouvidos, tem muita gente com zumbidos crônicos nos ouvidos, tem muita gente com falta de ar, com obstrução nasal, com alterações na audição. Então, teve gente que 6 ou 8 meses depois do Covid ainda estava com perda de olfato. Então, foi uma situação bem delicada aí. Doutor, é mito ou verdade que comer maçã ajuda a melhorar a voz? Verdade. Verdade. A maçã, ela tem uma ação adstringente, aquela sensação que parece que tem uma coisa na boca, e ela realiza uma limpeza da cavidade oral, certo? Tanto que comer maçã ajuda na higiene oral, né? E até o fato de tu mastigar a maçã, ela relaxa a musculatura com os músculos masticatórios da face, né? E aí melhora a parte da dicção. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente segue falando com o Dr. Thiago Perobelli Servo sobre mitos e verdades e o que você precisa saber sobre algumas doenças. Agora são 5h20, 31 graus em Uruguaiana. A gente já volta. Eu não nasci para isso. Não sou radialista, não é para... Mas tem que passar informação, não é sempre, de vez em quando. Hospedagem vanitosa, consultas, vacinas, coletas para exames, suporte em pós-operatório, atestado para viagem. A Benditos Pet Shop Veterinária fica na rua 13 de maio, 2356. Telefone 99612-5296. Tenha mais saúde com a equipe multidisciplinar e atendimento exclusivo. E o Akin, que vinha bastante A gente fechou, terminou a parceria, a gente tinha uma parceria daí, ele vinha todo mês, uma vez por mês. Funcional Kids, tem o HIIT Power Yoga. Daí a gente passou pro Nossa equipe é Bruno formada por Sartori também. educadores físicos, E agora também fisioterapeutas encerrou. e nutricionista. Pro Equilíbrio cuida de você e da sua Quem? saúde. O Bruno, Presidente Vargas, o advogado. 2957, telefone Aham. 3412-2440. Mas o Akin tem, tá na convite, porque tem gente fazendo... Ele atende ali no prédio. Ele deu o prédio. Ele tá atendendo lá no mesmo andar lá conosco. Eu vi umas postagens bem legais do negócio de cavalo e tal, parte mais assim, fora da medicina. Sim. Parceira na estrada, BR-472, quilômetro 578, saída para Itaqui. Telefone 55 34 14 0612. WhatsApp 55 98 451 0761. Estamos sempre evoluindo. O resultado contábil que a sua empresa precisa está no Guimarães Soluções Contábeis. Contabilidade para comércio, contabilidade para indústria, contabilidade para prestadores de serviço. Também aumentamos o lucro da sua empresa com serviço de gestão para negócios e gestão financeira. Guimarães Soluções Contábeis. Ligue 55 9 92 18 66 24. Avenida Presidente Vargas 4161. Voltamos para o segundo bloco do Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96. Aquele agradecimento aos patrocinadores Guimarães Soluções Contábeis, Rodomã, Revista Acontece Mais, Pro Equilíbrio e Benditos Pet. No programa de hoje a gente está falando aí sobre mitos e verdades, o que você precisa saber sobre algumas doenças. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Thiago Perobelli Servo, que é médico, especialista em otorrinolaringologia, é plantonista na Unimed, realiza trabalhos de medicina do trabalho e também atende consultório particular. Para quem aí deseja seguir o doutor nas redes sociais, o Instagram dele é Dr. Thiago Servo Otorrino, tudo junto. Dando sequência, doutor, sobre o nosso tema de hoje, o que seria a disfagia? Isso é mais comum em crianças ou adultos?
Disfagia. Disfagia, o conceito de disfagia da palavra, a etimologia da palavra é a dificuldade na deglutição, certo? A gente tem que pensar um pouquinho para colocar as coisas no lugar, um pouquinho da anatomia, né? A gente tem a nossa cavidade oral, depois a nossa faringe, né? E aí tem o esfíncter esofágico superior, que é a parte mais superior do esôfago. Até essa parte, a gente tem tipo um funil comum entre via aérea e via digestiva, tá bem? Depois seguimos com o esôfago, e lá embaixo, na união com o estômago, tem o esfíncter esofágico inferior, certo? Então é isso aí, a dificuldade para engolir. Comum em crianças ou adultos, é mais comum em adultos, certo? Difícil crianças terem dificuldade na deglutição, salvo aquelas crianças com algum transtorno neurológico, alguma paralisia, alguma coisa. Então, tem uma doença de base que vai causar essa disfagia, certo? Então, esse seria o básico, né? E aí a gente teria que ver, na questão da disfagia, quais as causas. Primeiro tem que saber qual é a causa, qual é o que está causando essa dificuldade para engolir, qual é digamos, a altura que está essa dificuldade, e aí ver a conduta a seguir, né? Porque não é a mesma coisa tu tratar um paciente, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, certo? Ficou com uma sequela, uma doença neurológica, uma sequela neurológica, do que tu tratar uma pessoa que tem uma disfagia mais baixa por um tumor de esôfago, por exemplo, certo? Vai ter dificuldade? Vai, certo? Mas são situações diferentes. A disfagia, então, ela aparece em situações em que a pessoa... Ela pode aparecer em situações, ela também já vem com essa... Sim, a gente tem, por exemplo, vamos fazer uma divisão aqui. É a disfagia orofaríngea, que é a disfagia alta, que a gente chama, que envolve cavidade oral, faringe e toda essa parte mais alta. É a disfagia relacionada com a parte voluntária da deglutição, né? Mastigar, engolir, né? Então é aquele movimento inicial da deglutição. Então, esse paciente que tem um problema de disfagia orofaríngea, o que ele vai ter? Ele vai ter uma regurgitação nasal, ele vai engolir o alimento vai voltar para o nariz, porque tem um transtorno no velo do paladar, né? Ele pode ter uma aspiração traqueal, as estruturas da hipofaringe que fecham a via aérea para o alimento passar para o esôfago não fecham de forma correta, então esse alimento vai para a traqueia, provoca uma pneumonia, certo? E aí a gente tem que ver como manejar esse paciente, né? Depois a gente tem aquela disfagia esofágica, que já é mais baixa, que já envolve a musculatura lisa do esôfago, né? Que então pode ser por um transtorno neurológico também, ou, no caso, um tumor que obstrui a passagem do alimento e também pode provocar um refluxo. Perfeito. Mito ou verdade que as mulheres roncam tanto quanto os homens, e quais seriam as causas? E se tem tratamento para o ronco? Agora tu vai me botar numa sinuca de bico. Verdade. O ronco é obstrução na via aérea, certo? O ronco é obstrução na via aérea. Então, o que acontece? A pessoa não respira direito pelo nariz, vai respirar pela boca, e aí é uma questão de física, né? O ar vai entrar pela boca, ele vai entrar com uma velocidade maior que o ar que passaria pelo nariz. Tá? O ar ao passar pelo nariz, o ar ele é feito um turbilhonamento nos cornetos nasais, que são estruturas que nós temos no nariz. Ele é umidificado, ele é aquecido, e aí ele passa para a via aérea inferior. Ao não ter essa respiração nasal de forma correta, a pessoa vai abrir a boca para respirar, vai respirar pela boca. Então esse ar vai entrar direto, né? E aí tem um princípio de física que quanto maior a velocidade, menor a pressão,
certo? E aí vai diminuir a pressão nessa coluna de ar e a musculatura que está em volta da via aérea vai empurrar para dentro e o tecido vai vibrar. E aí é onde as pessoas vão roncar e vai acontecer também a famosa apneia do sono, né? Mas por que todo mundo acha as mulheres roncam menos? Geralmente quem são os mais gordinhos, é o marido ou é a mulher? Entendeu? Então... É muito relacionado à questão da obesidade, né? Com certeza, com certeza. A obesidade é um dos fatores. Tanto que se tu vai me falar assim, aqui tem tratamento para o ronco? Tem, começando a baixar de peso. Né? Baixar de peso, diminuir a gordura cervical, diminuir a papada no pescoço, é muito importante isso aí. Depois tu tem outros tratamentos, tem tratamentos cirúrgicos, tem tratamentos com o CPAP, que é um aparelho que coloca pressão positiva, ar pressurizado com a pressão positiva contínua na via aérea, também tem. Então, mas o primeiro tratamento, geralmente, quando a gente pega um paciente com ronco, com apneia do sono, a primeira orientação é baixar de peso. Baixar, fazer dieta, vamos procurar nutricionista, vamos fazer academia, vamos fazer atividade, vamos ter que baixar de peso, não adianta. O ronco é um problema conjugal, digamos Exatamente, assim. Exatamente. Isso aí é uma questão de separação, de divórcio, isso aí é uma coisa bem complicada. Doutor, no dia 17 de março foi comemorado o Dia Mundial do Sono, né? Na sua opinião, por que cada vez mais as pessoas estão dormindo menos? E como é que a gente pode manter aí um sono de qualidade? Isso aí vem... O mundo está prejudicando o sono. São o excesso de telas, de luminosidade de celulares, de tablets, a carga horária excessiva, o estresse, a má alimentação, né? E aí tudo vai gerando, é como se fosse uma bola de neve. A pessoa se alimenta mal, a pessoa usa muito celular, a pessoa está muito estressada, a pessoa faz pouca atividade física, né? Então, dorme muito tarde, fica muito tempo com aquela estimulação da luz direto nos olhos ali com o quarto com a luz apagada, mas a tela do celular brilhando direto no olho. Então, e tudo isso aí influencia na qualidade do sono. Eu estava olhando o seu currículo quando eu estava fazendo o roteiro da entrevista e vi que o senhor também trabalha com a medicina do trabalho, né? O que seria a medicina do trabalho? A medicina do trabalho seria uma rama da medicina que involucra a parte de todas o acompanhamento, a prevenção e tratamento daquelas doenças relacionadas ao trabalho, certo? Então, tu conseguir um emprego, tu tem que fazer um exame admissional, tu vai lá fazer um exame admissional com alguns exames específicos conforme a tua função. Às vezes é só um exame clínico, às vezes precisa de um exame de sangue, uma pessoa que vai trabalhar com confecção de alimentos precisa fazer exames de parasitose, alguma coisa assim, né, para prevenir, também para evitar situações que possam prejudicar a tua saúde em decorrência do trabalho. Depois a gente realiza também exames periódicos para controlar a saúde do trabalhador, né? A gente descobre muitas coisas nesses exames periódicos, a gente descobre muitas vezes problemas de pressão alta que o paciente não sabia que era hipertenso, alterações de glicose, né, diabetes, problemas hepáticos, dependendo da situação também alterações na audição por falta do uso de EPIs indicados, né, problemas de visão, todos esses são essas situações. E no caso, depois, quando tu vai sair do emprego, tu realiza um exame demissional que para ver se durante o período que tu estavas trabalhando, se essa ocupação que tu exerceu não provocou nenhum dano à tua saúde. Já houve situação em que o funcionário não passou no exame clínico de saúde? Sim, vários. O funcionário tem algum problema motor, alguma questão de dificuldade para realizar algum tipo de movimento, algum problema de coluna, alguma situação que ele vai precisar fazer um trabalho que exija um esforço físico, né? Não vai poder fazer
não passa no exame. A mesma coisa, por alguma situação relacionada com algum problema crônico de saúde que possa interferir no exercício da função dele, ou que essa função que ele está sendo contratado possa piorar uma condição pré-existente dele. Então ele fica dado como inapto para essa. No caso médico do trabalho, trabalha do lado do colaborador e também do dono, né? Por aí, trabalha para todo mundo. Trabalha para todo mundo. A prevenção de complicações, evitar complicações, controlar a saúde do trabalhador. O médico do trabalho não é empregado não trabalha para o dono da empresa, ou ele não trabalha pro empregado, pro colaborador. O médico do trabalho trabalha, a função dele é evitar, reconhecer e evitar que problemas possam ocorrer aí para a saúde do trabalhador. Doutor, por que muitas crianças têm dores de ouvido, né? Quais seriam os fatores? Bom, as dores de ouvido nas crianças. Tu tem que dividir por faixas etárias. Né? As crianças menores, recém-nascidos, lactentes, tu tens dores de ouvidos geralmente são infecções virais, certo? As crianças que também podem ter dores de ouvido por uma questão anatômica, tem a comunicação que a gente tem entre o nariz e o ouvido. Nas crianças pequenas ela é mais horizontal, então a criança mama e pode ter uma pequena passagem de líquido da via da orofaringe, da boca, né, para dentro do ouvido e pode provocar dores de ouvido. Nos maiores, as infecções virais seguem presentes, os quadros agudos bacterianos também são bem frequentes, aquela dor de garganta pode terminar numa otite com uma dor intensa, o uso de elementos que dizem que é para limpar os ouvidos, o famoso cotonete que não limpa nada, só empurra a sujeira para dentro, ou a colocação de grampos ou qualquer coisa no ouvido, pode machucar a pele do canal auditivo, provocar uma otite externa, né? aquela que o ouvido fecha e dá muita dor. Os banhos de piscina também, o banho numa água que não é bem tratada, o banho de mar, banho de rio, barragem, né? Pode provocar dor por causa da proliferação de bactérias e fungos no canal auditivo. O que mais? A cera impactada no ouvido também pode provocar dor. Então, são vários fatores. Como é que faz a retirada da cera, doutor, se não vai usar o fator do cotonete? A retirada da cera, tu tem a opção de fazer a lavagem do ouvido com solução morna ou aspiração. No meu consultório, eu faço a retirada da cera por aspiração. Eu acho mais seguro essa metodologia, porque tu é um paciente que tu chega lá, eu não conheço o teu antecedente, eu não sei se tu tem alguma lesão na tua membrana timpânica, uma perfuração, ou se tu está com alguma infecção, alguma coisa. O jato de água ele pode provocar mais dor, ele pode provocar maior sensibilidade. E com a aspiração, com a cânula e o aspirador, eu tenho uma visão direta com o microscópio, aumentada, o meu campo tem uma visão maior, então eu consigo fazer a retirada da cera com maior tranquilidade, né? mais tranquilo e até evita essas complicações aí. Tem uma pergunta aqui via WhatsApp, poderia perguntar para o doutor referente que a partir de janeiro desse ano de 2023 entraram em vigor aí as novas regras nos eventos da segurança e saúde do trabalho. Se é uma obrigação das empresas ou é obrigatório a contratação desse tipo de serviço? Sim, todas as empresas são obrigadas a contratar um técnico de segurança do trabalho para fazer o controle dos colaboradores. E nessa parte também entra a questão da medicina do trabalho. Exato. Perfeito, respondida a pergunta do ouvinte. Se quiser mandar uma pergunta, é só mandar pelo WhatsApp da rádio 3412-3334. Doutor, como é que os pais podem identificar a dor de ouvido em bebês? Em bebês, a febre é um dos fatores.
o choro excessivo, a criança que não se acalma com nada, ela está sempre chorosa, ela está sempre incomodada, ela não se alimenta direito, ela não mama direito, ela não consegue dormir direito, né? Então são esses fatores que já acendem uma luz amarela para procurar atendimento, entendeu? Então aquela criança que começou com uma febrezinha, uma febrícula, depois essa febre não cedeu com uma medicação comum que todo mundo tem em casa, um paracetamol, uma dipirona, um ibuprofeno, a febre persistiu. A criança que vê que ela está nitidamente incomodada, que ela não consegue se alimentar, que ela chora, que ela toca o ouvido, que ela mexe, que ela está, né? É uma situação que tem que chamar atenção. Então tem que procurar atendimento para ver realmente a causa e, em base ao diagnóstico, fazer o tratamento correto. Problemas de audição podem interferir na fala da criança? Com certeza, com certeza. A criança que não escuta é uma criança que não vai falar direito. Então a gente já começa com o rastreamento auditivo já logo após o parto, com o teste da orelhinha, né? Então, feito o teste da orelhinha, as crianças são avaliadas pelo fonoaudiólogo, pela fonoaudióloga, é feito o teste, se está tudo ok, ótimo, seguimos com os acompanhamentos de rotina na parte de puericultura. Se tiver alguma alteração, é refeito o teste. Se novamente o teste não for com o resultado desejado, esperado, né, aí já entra o médico, o pediatra, o otorrino, vai ser feita uma avaliação, vai ser feita no caso, a avaliação dos ouvidos, ver se está tudo ok, se não tem nenhum fator obstrutivo, uma cera, alguma coisa, uma infecção, uma inflamação, né? Feita o controle clínico da criança, depois são feitos exames mais específicos, né, para poder detectar o mais precoce possível os problemas de audição, para chegar tomar uma conduta adequada, dependendo de cada situação, né? Se for uma criança que tenha uma perda mais, me fugiu a palavra agora, uma perda mais intensa, uma perda mais grave de audição, né? O tratamento com aparelho auditivo, ou em alguns casos o implante coclear, né? Então, quanto mais rápido for tomada uma atitude na criança que tem problemas de audição, melhor, porque isso aí vai favorecer depois ela no desenvolvimento escolar, na vida social, né? Tudo isso aí é muito importante. Outra pergunta aqui, gostaria que o doutor falasse sobre a questão das amígdalas. Se tem que fazer cirurgia, se não tem, como é que funciona no caso das crianças? A hipertrofia das amígdalas, né? As amígdalas tem que operar ou não tem que operar? Depende. Cada caso é um caso. A gente tem indicações absolutas de amidalectomia, tem indicações relativas da cirurgia, certo? Quais são algumas indicações absolutas? Aquela criança que teve pelo menos 5 episódios de infecção bacteriana comprovada com cultura e uso de antibiótico no último ano, nos últimos 12 meses, certo? Essa é uma criança que precisa fazer a cirurgia. A criança que ronca e faz a apneia do sono, também precisa fazer a cirurgia, é indicado, certo? Depois, todas as outras situações são indicações relativas que precisam ser avaliadas, cada caso é um caso, né? E aí, quando a gente pega uma criança, já faz um exame de nasofibrolaringoscopia, com uma câmerazinha que vai por dentro do nariz, ou um raio-x, no caso, que é menos invasivo, para ver se tem uma hipertrofia também de adenoides, que é um tecido linfático que está na parte de trás do nariz, que pode provocar também uma obstrução respiratória e ser colaborador aí nos quadros de otites à repetição nas crianças, né? Então, se tem essa obstrução, uma hipertrofia de adenoides com obstrução, a gente já faz um procedimento retirada das adenoides e das amígdalas juntos no mesmo procedimento. Nesse caso, só um médico especialista otorrino para fazer esse diagnóstico. O diagnóstico, o pediatra faz o diagnóstico, também pode fazer o diagnóstico, mas a decisão
né, a decisão de operar ou não operar, né, é o do otorrino, ele que vai fazer o procedimento. Perfeito. Para a gente finalizar, então, o Baita Papo entrevista de hoje, mito ou verdade que segurar o espirro pode trazer problemas para a saúde? Verdade, verdade. Isso aí não é recomendado, não é recomendado. Calcula aí, quando a pessoa espirra, o ar que sai pelo nariz, ele sai aproximadamente numa velocidade entre 140 e 160 km por hora. Tudo isso? Tudo isso. Não é pouca coisa. Parece pouco, mas é bem forte. E aí, tu assegura isso aí. Tu fecha o nariz, tu fecha a boca, tu assegura esse espirro. Vai tudo para trás. E como eu falei, tá tudo comunicado. Tem uma comunicação entre o nariz e o ouvido. Certo? Então esse ar volta para trás, pode provocar tontura, pode provocar ruptura no tímpano, pode provocar hemorragia por causa de lesões de pequenos vasos, né? Tanto que uma das coisas que as pessoas falam assim, tô com o ouvido tapado, e às vezes eu pego e fecho a boca, fecho o nariz e aperto e parece que dá um estralo no ouvido. Por isso. Então, tá provocando isso aí sem querer. Então, se tá com vontade de espirrar, deixa, bota a boca e o nariz aqui no cotovelo, aqui na prega do cotovelo, protege bem, vira o rosto para o outro lado e espirra, deixa sair. Outra pergunta rápida aqui, doutor. Quando entro no avião, logo que o avião decola, eu sinto uma diferença de depressão. Como tem uma maneira de evitar? Mascar chiclete? Mascar chiclete para estimular a abertura dessa comunicação, que é a que a gente tem um nome anatômico, né? Trompa de Eustáquio, que é uma tuba que liga a parte de trás do nariz, que nas crianças é onde estão as adenoides, por isso que tem que estar, como eu falei, que tem a hipertrofia de adenoides é um elemento colaborador nas otites à repetição nas crianças, né? Então, o fato de mastigar relaxa a musculatura e equilibra a pressão. É o que vai acontecer, equilibra a pressão e o ouvido volta à normalidade. Certo? Perfeito. Não, uma coisinha só, claro, um finalzinho assim. Uma coisa que quando a gente fazia a residência, que a gente sempre, os nossos professores lá diziam, vocês têm o costume de tratar o ouvido como se fosse uma coisa independente do resto da via aérea. Não é. O ouvido está coberto pela mesma mucosa da parte respiratória, tem essa comunicação com a via aérea. Então, tratem o ouvido como se fosse um seio da face a mais, certo? Então, tem problema de garganta, cuida o ouvido. Tá com uma sinusite, cuida o ouvido. Tá com rinite, cuida o ouvido. Então, tem que estar sempre, né, fazendo esse monitoramento. Não dá para deixar, não dá para descuidar. Perfeito. Muito obrigado, doutor, pela sua disponibilidade mais uma vez, estar conversando aqui no Baita Papo, entrevista da Rádio 96. Conversei com o Dr. Thiago Perobelli Servo, ele que é médico, especialista em otorrinolaringologia, plantonista na Unimed, realiza trabalhos de medicina do trabalho e também atende em consultório particular. Para você que gostou de ouvir aí o Dr. Thiago e quiser seguir ele na rede, o Instagram é Dr. Thiago Servo Otorrino. Na próxima vez, vamos falar sobre outro assunto, doutor. Com certeza. Estamos à disposição. Perfeito. Então, encerro mais uma edição do Baita Papo Entrevista. Lembrando que vem novidades em abril no Baita Papo, né? Vem aí um novo formato com várias dicas e também com músicas. Nos encontramos dia 14 de abril, porque semana que vem é Sexta-feira Santa. Então, na sequência, está chegando o 96 Notícia. Um bom final de semana para todos. Sexta-feira Santa e não se faz nada. Sexta-feira Santa não se trabalha, né? Tudo bom com o senhor? Tá bem? Na Sexta-feira Santa não se brinca, não se dança, não se trabalha. É feriado, né? Só tirar as aleluias no sábado. Não, pois é.